Pois é, já faz um mês que eu tô usando esse carinha aqui, o Lenovo Lock. E cara, esse notebook é muito bacana e na faixa dos R$4.000, juntamente com Dell G15, Asus TUF F15 e até mesmo o Acer Nitro 5 é uma das melhores opções com certeza. Mas esse notebook tem pontos positivos, tem pontos negativos e depois de um mês de uso já posso dar o meu veredito sobre ele pra vocês. Então nesse vídeo eu vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse notebook, pontos positivos, negativos, tudo que ele tem. Então ó, já deixa um like aqui que se você tá pensando em comprar um notebook, eu sempre trago aqui os reviews dos melhores notebooks, desde os mais baratos até, claro, os mais caros também. Então já deixa um like que me ajuda demais, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e comenta aqui embaixo para eu saber qual que é o notebook que você usa ou qual que você tá pensando em comprar. E logo no começo desse vídeo também, o link para você comprar esse notebook no valor mais barato vai estar aqui na descrição. Bom, vamos dividir então esse vídeo por tópicos, vamos começar com as coisas que eu já falei aqui em alguns outros vídeos sobre esse notebook, mas eu vou revisar para caso você não tenha visto, que são as conexões. Esse notebook tem todas as conexões que você precisa, ele tem conexão de internet, conexão USB, saída HDMI, conexão para fone de ouvido e microfone e USB-C. O USB-C dele tanto transmite imagens, vídeo e também dá para carregar o notebook. Você pode utilizar um carregador de celular USB-C, desde que tenha pelo menos ali uns 100 watts que dá para carregar esse notebook. É claro, se for um carregador um pouco mais fraco e você estiver utilizando o notebook para jogar, pode ser que ele descarregue a bateria mais do que carregue. Então tem que utilizar um carregador forte, mas dá também para carregar o USB-C. Além disso, o carregador que vem com esse notebook é muito pequeno e leve. Apesar de não ser um carregador USB-C, ele utiliza uma porta proprietária, é bem leve e ótimo para você levar para cima e para baixo. Então se você quer um notebook para levar para faculdade, para estudar, para trabalhar, para levar para o trabalho e depois levar para casa de volta, também isso é um ponto muito positivo. É um carregador leve e bem fácil de levar para todo lugar. Já no design, isso é puro gosto pessoal. Eu achei bonito, mas muita gente acha feio também, então tipo, não tem como saber, é cada um. Inclusive comenta aqui o que você acha do design desse notebook aqui. Eu acho que é um design bacana, cara. Esse notebook ele tem esse design todo cinza aqui, parece até que é de metal, mas não é. É todo de plástico, a tampa dele inclusive, né, é bem bacana, é uma textura legal, não risca, não pega marca de dedos e o único detalhe mais gamer mesmo é na parte de trás, nas saídas de ar, que são saídas de ar um pouco maiores e que tem esse detalhe em azul. Já na parte do teclado desse notebook, é um teclado bom, é um teclado ótimo da categoria, é bem na média mesmo da categoria, é um teclado baixo, com perfil bem mais baixo, bom espaçamento entre as teclas, full size, então você tem todas as teclas de função e também a tecla de numeral aqui do lado e claro, é um teclado retroiluminado. É uma iluminação em LED branco frio que dá para você desligar, ligar e aumentar ou diminuir a intensidade dessa iluminação, caso você queira. Além disso, aqui na parte do teclado nós temos o trackpad, não é o maior trackpad da categoria, mas também não é também um trackpad pequeno, é um ótimo trackpad, funciona muito bem, eu achei bem responsivo, claro que aceita todos os gestos do Windows, enfim, excelente trackpad, tá na média, tranquilo. Além disso, outro botão que nós temos aqui no notebook é bem no meio aqui, é o botão de ligar e desligar. Esse botão também tem um LED branco que às vezes muda para cor vermelha, dependendo de algumas situações que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Já a sua tela, em relação à qualidade de cor e de imagem, é excelente. Uma tela Full HD, ótimas cores, dá pra você assistir filme, ver vídeo, jogar, trabalhar com imagem. Nesse sentido, é excelente. Mas na categoria, ele é o único notebook que utiliza uma tela de 60 Hz. O Asus TUF F15 tem uma tela de 165 Hz, o Acer Nitro 5 tem uma tela de 144 Hz e o Dell G15 uma tela de 120 Hz. Então, esse daqui é apenas 60 Hz. Se você quer utilizar o notebook apenas para trabalhos, estudos e de vez em quando jogar um jogo de história, por exemplo, você não vai notar absolutamente nenhuma diferença, porque realmente você não vai utilizar mais do que 60 Hz. Mas se você é uma pessoa que quer comprar um notebook também para poder jogar jogos competitivos, por exemplo, CS, Warzone, Fortnite, Valorant, que são jogos que conseguem gerar muitos FPS, aí é um ponto negativo essa tela ter apenas 60 Hz, mas vai de cada um. É claro, além disso você continua podendo ligar esse notebook direto em um monitor, caso você tenha um monitor gamer na sua casa, e daí também não importa ter 60 Hz ou não. E falando em ligar em monitor, esse notebook tem uma coisa bem legal, se chama Mux Switch. O que acontece? Todo notebook gamer que tem uma placa de vídeo dedicada, nesse caso aqui, esse notebook tem uma RTX 3050 e de processador um i5 12450H. Esse processador, apesar de ser um ótimo processador, ele também tem uma placa de vídeo integrada. E todos os notebooks têm isso para poder economizar energia. Então quando você não está utilizando 100% da potência do notebook, ele vai utilizar a placa de vídeo do processador ao invés da placa de vídeo dedicada para economizar energia. Todo notebook faz isso. Mas quando o notebook tem esse Mux Switch, significa que você consegue desativar a placa de vídeo do processador e utilizar apenas a placa de vídeo dedicada. Isso significa que você vai conseguir o máximo de potência do notebook, mesmo se ele não estiver ligado em um monitor externo. Porque geralmente os notebooks, para você conseguir 100% da potência, se ele não tiver o Mux Switch, você precisa ligar ele em um monitor externo. Esse daqui não precisa. Ele já vem com um aplicativo chamado Lenovo Vantage, que é só você clicar nele lá, dá para fazer overclock, mexer em várias coisas no
notebook. Inclusive, você consegue ir em modo de trabalho de GPU e definir esse modo de trabalho de GPU para que ele utilize apenas a placa de vídeo dedicada, a RTX 3050, e assim você consegue tirar o máximo proveito do notebook. Isso é um ponto muito positivo e nem todos os notebooks dessa categoria aqui tem esse ponto positivo. Ainda falando de poder de processamento, esse notebook você consegue fazer qualquer coisa, beleza? Dá para jogar qualquer jogo que tem disponível hoje em dia. Então, pensou num jogo, ele roda, sem sombra de dúvidas. Qualquer jogo em Full HD, com os gráficos até mesmo no mais alto, consegue rodar aqui. E claro, é um notebook para trabalho também muito bom, tanto para edição de vídeo, foto, projeto 3D, qualquer outro tipo de trabalho que você queira fazer. Além disso também, por exemplo, eu testei aqui alguns jogos para vocês terem noção. Então, por mais que você fale assim, pô, não quero jogar tanto no notebook, mas se você vê que ele roda um jogo muito pesado, significa que qualquer outra coisa ele vai conseguir fazer tudo de boa. Aqui nós temos 16 GB de memória RAM e uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. É a melhor RTX 3050 dessa categoria, porque outros notebooks da categoria, como por exemplo o Acer, ele tem apenas 4 GB de VRAM. Aqui nós temos 6. Isso significa que ele consegue armazenar mais texturas na placa de vídeo e isso dá um desempenho muito bacana. Em Horizon Zero Dawn, por exemplo, eu consegui uma média de 97 FPS no benchmark do próprio Horizon Zero Dawn. No caso do Warzone, por exemplo, eu consegui jogar o Warzone no modo Ressurgência na média de mais ou menos 120 a 130 FPS com os gráficos no normal, o que é incrível. Claro que infelizmente você não aproveita todos esses FPS aqui nessa tela que tem apenas 60 Hz, mas se você conectar ele em um monitor externo, dá para aproveitar todos esses FPS. Além disso, por exemplo, no CS, batendo quase 300 FPS. No caso do GTA V, tanto online quanto offline, eu consegui uma média ali de mais ou menos 180, 150 FPS com os gráficos todos no talo, todos no mais alto possível. Então assim, realmente não importa o game que você vai rodar aqui, ele roda tranquilo. Além disso, todos esses jogos eu também fiz o teste tanto da questão da ventoinha, se faz barulho ou não, e do aquecimento. Eu já fiz um vídeo comparando esse notebook com o Acer Nitro 5 e lá eu falei que o Acer era mais frio do que esse notebook. Esse notebook é um pouquinho mais quente do que alguns concorrentes, como por exemplo, ele é um pouquinho mais quente do que o Acer, mas esse notebook também é mais potente. Aqui a ventoinha dele não faz tanto barulho, mas na média, por exemplo, do GTA V, a temperatura do processador ficou em torno de 93, 94 graus, com pico a 98, mas na média dos 93 a 94 graus a CPU. Já as ventoinhas não fazem muito barulho. Eu achei o notebook muito silencioso, mas você também tem a opção de colocar ele no modo com as ventoinhas mais rápidas possível, aí faz um pouquinho mais de barulho, mas eu não percebi tanta diferença, então não tem tanta necessidade. Quando você coloca esse modo turbo dele, esse modo que utiliza 100% do poder de processamento e 100% da ventoinha, esse botão aqui do meio dele fica até vermelho para indicar que tá nesse modo. É claro, esse notebook também aceita upgrade, inclusive se você comprar ele com 16 GB de RAM e quiser colocar mais memória RAM, dá também para você colocar mais memória RAM. Ele também aceita upgrade de SSD. Dá para você colocar aqui SSD NVMe, ele tem um slot aqui livre de NVMe. Não tem slot livre de SSD SATA, tá? Que é aquele maiorzão, mas o NVMe menor dá para colocar aqui também. E aí, bom, já nessa altura do campeonato, antes de eu continuar, você já deve estar pensando assim, tá, mas vale a pena, não vale a pena? Olha, geralmente você encontra esse notebook na faixa dos 4.800 até 5.000 reais, mais ou menos. Existe também uma versão dele igualzinho, mas com RTX 2050, e daí você encontra mais barato, na faixa dos 4.300, 4.400 reais. Inclusive, o link dos dois vai estar aqui na descrição. Entra, confere. Geralmente é da Amazon do Brasil ou do Mercado Livre, onde tá mais barato. Eu vou deixar onde tiver mais barato para você aqui na descrição. Acontece que é o seguinte, na versão com a RTX 2050 é mais fraco do que esse, beleza? Tenha em mente que a RTX 2050 é uma placa bem mais fraca. Também vai dar para você rodar jogos, também vai dar para você trabalhar, mas essa versão aqui de 4050 é bem mais potente. Mas claro, eu acho que assim, na faixa dos 4.800 reais, sem dúvidas, é um excelente notebook. Por exemplo, se você também quer trabalhar e usar ele fora da tomada, é um dos notebooks da categoria que tem a melhor bateria. Eu consegui usar ele para poder ver vídeos, navegar na internet por mais ou menos 7 horas. Isso é bacana. Isso também é devido à tela ter apenas 60 Hz, faz com que a bateria dure mais. É claro que notebook gamer, se você quiser utilizar 100% da potência, é sempre bom que você utilize ele ligado na tomada. E não se preocupa porque não estraga não. Notebooks gamers já são pensados nisso. Chega uma hora que ele para de carregar a bateria e apenas utiliza a energia direto da tomada. Então pode sim utilizar ele direto na tomada, não tem problema nenhum. Bom, em resumo, eu achei um notebook sim muito bonito. Eu particularmente gosto de azul, achei esse cinza bem bonito. Achei um notebook muito bom para o uso do dia a dia. O tamanho é muito bom também, não é muito pesado. Eu achei o design bonitão, o teclado também é bem bacana. O único ponto negativo é a tela para quem quer jogar direto no notebook jogos mais competitivos, mas eu acho que para a maioria das pessoas isso não faz diferença, porque às vezes a pessoa só vai querer jogar um jogo de história, por exemplo. Eu mesmo joguei aqui um pouco de Homem-Aranha e, cara, sinceramente, não fez a menor diferença, porque eu não ia utilizar mesmo 144 Hz, então 60 Hz já foi o suficiente. Para editar vídeo também, consegui editar vídeo aqui tranquilamente, fazer
thumbnail. Então, de modo geral, me serviu muito bem. Eu acho sim um notebook muito bom. Eu acho assim, realmente por R$4.800 vale sim a pena. Agora, se você estiver comparando ele com o Acer Nitro 5, por exemplo, e o Acer Nitro 5 tiver mais barato, apesar de eu ter gostado muito desse notebook e ter achado o design dele até um pouco mais bonito, eu ainda iria no Acer se ele tiver mais barato. Então assim, confere, vê qual que tá mais barato, qual que não tá. Mas se você curtiu esse notebook e tá pensando em comprar, tava em dúvida se vale ou se não vale a pena, na minha opinião, vale muito a pena. Não vi nenhum problema crônico, não vi problemas de aquecimento. Ele é sim mais quente do que alguns concorrentes, mas nada que você deva se preocupar, tá super aprovado. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso? Você iria no Lenovo Lock ou você iria em outro notebook? Eu quero saber qual notebook você compraria. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E se você comprou um Lenovo Lock, comenta a sua opinião, porque você vai ajudar muito mais pessoas que estão vindo aqui nesse vídeo pensando se compra ou se não compra esse notebook. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e link pra você comprar vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou!